Vamos. Tô vendo. Iniciando a gravação novamente, vamos dar andamento ao nosso conteúdo. Vamos lá, deixa eu deixar aqui o chat aberto para qualquer dúvida que vocês tenham. Vocês podem estar utilizando o chat novamente. E ok. Vamos lá, pessoal. Dando continuidade ao nosso conteúdo, relembrando novamente, né? Esse conteúdo ele foi feito para ministrar em duas aulas distintas. Quando nós confeccionamos isso aqui, não tinha, né? Essa turma de sexta-feira com duas aulas na sequência. Então, a gente sempre relembrava essa questão dos 5 níveis, né, de gerenciamento, do nível 1 ao nível 5, mesmo na segunda aula. E, novamente, a gente vai estar falando o enquadramento aí do nível 1 ao nível 3, que é o nosso objeto de estudo, é nosso universo aqui de trabalho. Olha lá o ERP, que o nosso coleguinha aí perguntou a respeito, novamente. É o SAP, é o TOTUS da empresa que vai fazer a gestão corporativa como um todo, tá? Mas o objetivo dessa segunda aula é a gente falar do sistema SCADA, que é exatamente esse sistema que vai estar no terceiro nível, que vai estar na supervisão da planta industrial como um todo, tá? Então, agora com o sistema SCADA, eu não me preocupo mais única e exclusivamente com uma máquina que está automatizada, mas sim com o sistema como um todo. Então, aqui a gente tem mais um exemplo de sala de controle, para que vocês tenham aí a ideia do que a gente está falando, né? São telas e mais telas, grandes telas aí incorporadas no sistema de forma macro, né? E pequenas telas aí que vão dar um detalhamento de alguma situação aí de uma planta que está sendo monitorada, tá? Projetores aí de grande escala, com telas menores, também fazem parte aí da topologia utilizada em salas de controle ultimamente. Você vê que hoje você já tem uma cadeira executiva para o operador, né, em nível de qualidade de segurança e conforto, porque o cara fica aqui trabalhando por várias horas, então todo e qualquer conforto que puder ser dado, ele é muito bem-vindo, tá? Esse é o conceito aí do que a gente chama aí do suprassumo, aí do estado da arte dos sistemas de supervisórios hoje em dia, tá? Então são sistemas parecidos com isso. Então pense você que cada uma dessas telas está monitorando uma parte do processo e cada uma dessas telas podem ter subtelas em níveis de detalhamentos aí, a nível de máquina, inclusive, se realmente necessário para a operação. Mestre, deixa eu fazer uma observaçãozinha nesse slide anterior, só para... Por favor. O que é normal hoje em dia é o seguinte, ó, vocês podem ver, eu tenho um nível, né? Esse nível da frente aqui, eu estou mostrando a fotografia da esquerda, né? O nível da frente, que tem 2 operadores, né? E o nível de trás, onde não aparece a cadeira, é o supervisor, né? Então, o supervisor, ele fica sentado aqui um pouco atrás, e o nível de operação da planta, né? Porque esses monitores que aparecem todos aí, eles estão mostrando a planta como um todo, né? A planta industrial como um todo, ou seja, dividido em pedaços, dividido em partes. Os 2 operadores aqui, eles estão aí para dar, vamos dizer, a função deles é fazer o controle e o monitoramento disso tudo, e atrás deles fica o supervisor, né? O supervisor. Nessa foto da direita superior é a mesma coisa. Aqui eu tenho os 2 controladores, um é uma moça e o outro é um rapaz, e atrás deles fica o supervisor. O supervisor que, vamos dizer, o responsável pela supervisão dos 2 operadores, né? Então, essa é a forma que se trabalha hoje em dia com sistemas supervisórios. Legal. Tudo bem, pessoal?
Mas o que vem a ser realmente um sistema de supervisório, né? Trata-se de um software utilizado para monitorar e supervisionar as variáveis e os dispositivos de um sistema de controle, fazendo uso de drivers de comunicação específicos, permitindo o controle total ou parcial desse sistema. O supervisório também é chamado de sistema de supervisão ou simplesmente de SCADA, que vem de sistema de supervisão e aquisição de dados, né? Vindo do inglês aí, Supervisory Control and Data Acquisition. Por que o driver está destacado aqui, né? O driver são softwares que destinam-se a estabelecer a comunicação entre o seu equipamento e o software que fará a monitoração, tá? Então, quando a gente fala lá no elipse do driver do Modbus, ele é o elo de ligação entre equipamentos que falam em Modbus e o software chamado elipse. Ah, mas e o elipse? Tem driver para Profibus? Sim. Ah, tem driver para DeviceNet? Sim. Existe um driver específico para cada padrão de mercado, para que este padrão de mercado converse com o sistema que vai supervisionar a planta como um todo, tá? Então, essa é a importância aí dessa palavrinha drivers, está até destacada em vermelho. O SCADA, né? Sistemas supervisórios, são sistemas criados para que a supervisão e o controle de quantidades elevadas de variáveis ocorra, né? Entradas e saídas, sejam elas digitais ou analógicas, de forma distribuída num sistema, né? Pega aqui esse exemplo de tela, está monitorando o quê? Um sistema aqui de turbina de geração eólica, né? São pás eólicas, onde existe todo um sistema de engrenagem, onde esses sistemas são monitorados aí, ó, temperatura de rotor, temperatura de estator, né? Existe aí vários sistemas ligados e desligados, ou seja, sistemas de tracionamento, porque se o vento está muito rápido também, eu não posso deixar isso aqui interligado. Então, existem sistemas de embreagem intermediários aqui, permitindo o controle da transmissão da energia cinética recebida aqui para o rotacional da bobina, tá? Controles de tensão, de corrente, opções de liga-desliga, paradas de emergência, tudo isso daqui são dados que podem ser monitorados a uma distância aí que a rede industrial permita. Você não precisa estar na base do gerador eólico para saber o que está acontecendo em todas essas variáveis. Você pode monitorar a distância que a rede permita, tá? Essa é uma das possíveis aplicações aí e usos de sistemas de supervisão. Afinal de contas, quando você instala uma planta eólica, você não põe um único equipamento desse, né? Uma planta de geração eólica vai subentender aí 10, 20, lá fora 500 unidades de produção como essa. E eu posso ter a oportunidade de monitorar tudo isso através de redes, né? A distância que a rede industrial me permitir. Vantagens da aplicação do SCADA, né? A gente pode destacar alguns pontos, a qualidade é uma delas. O monitoramento de diversas variáveis do processo, determinando ótimos níveis de trabalho, né? Por que ótimos níveis de trabalho? Dados em tempo real, dados com a precisão e a qualidade que a rede te permite, ou seja, com a precisão, a velocidade e a resolução que a rede te permitir. Redução de custos. Espera aí, professor, mas é uma tecnologia cara. Como é que eu posso fazer a redução de custo utilizando o sistema de supervisão, né? Você pode ler dados de todo o processo sem a necessidade de alocação de pessoal de campo, centralizando as informações e dando a possibilidade ainda da criação de gráficos, de históricos, de uma rede de alarmes e etc. Exatamente o que o coleguinha aí, o Valmir, estava falando que ocorreu, né, na planta de tratamento de água que ele estava trabalhando lá, né? Eles tiraram a operação local e centralizaram a operação num ponto remoto, né? Possibilitando, inclusive, a redução de custo aí ao longo do tempo.
Desempenho, a velocidade da leitura das informações e a centralização desses dados permitem que intervenções necessárias sejam feitas de forma rápida e eficaz, né? Se você tem um processo seriado e lá atrás você verificou que uma máquina quebrou, que você vai ficar sem matéria-prima para as outras 2, 3, 4 etapas subsequentes, você pode, ao invés de parar as outras etapas ao momento que cair a disponibilidade da matéria-prima, você pode reduzir a velocidade de produção. Então, existem processos onde o setup da máquina, que é assim que a gente chama, né, o start de produção, ele costuma ser mais caro do que o lote de produção como um todo. Então, para você não fazer uma interrupção abrupta e um novo setup e gastar um excesso de energia, você faz o quê? Você reduz a velocidade ao ponto que você garante o tempo de manutenção da máquina e você não para de produzir durante esse tempo que houve essa redução de velocidade no caso, tá? Então, isso você só consegue fazer gerenciando e supervisionando o processo com dados reais aí em tempo real. Ele te permite base para outros sistemas, ou seja, a coleta e o armazenamento dos dados do processo produtivo em bancos de dados, novamente, que o Valmir tinha comentado, né? É através do SCADA que você tem condição em processamento lógico garantir que esses dados sejam alocados secundariamente num banco de dados qualquer, tá? Seja local no próprio SCADA, seja em banco de dados de terceiro, né? Num ERP da vida, num MES, num sistema superior aí, nível hierárquico de rede. Apenas com esses poucos exemplos, a gente já pode entender a importância, né, da aplicação de um software supervisório. Fora tudo isso aqui, pessoal, ferramentas preditivas, ou seja, vão te dar a previsão de quando determinado problema pode ocorrer. Isso para um sistema lógico sequencial, ou seja, para um CLP fazer, muitas vezes é complicado, é difícil, você precisa de um CLP muito caro para estar fazendo previsibilidade de falhas em cima do processamento do CLP. É mais fácil você jogar os dados para uma plataforma computacional, um PC, tá? Fazer essa previsão, fazer essa análise de dados e gerar essa resposta no momento secundário, tá? Desde a qualidade gráfica com que ela apresenta esses dados para você, até mesmo toda a parte de calculeira, de inteligência artificial, aí é muito mais simples quando você usa um PC, se você comparar com o CLP. Tá? E muitas outras vantagens aí que dá para ficar uma semana inteira falando sobre esse tema. O que levou à criação do SCADA, né? Sistemas automatizados complexos, né? Se a gente comparar aquilo que a gente produzia no início, né, da terceira revolução industrial com o final da terceira revolução industrial, é uma discrepância absurda, né? Lá atrás eu tinha um quadro sinótico monitorando 10 variáveis. Hoje eu tenho 10 telas de supervisão monitorando 1000 variáveis. Isso só foi possível graças aos sistemas automatizados, né? Graças aos sistemas SCADA monitorando os sistemas automatizados. A necessidade de uma interface amigável. Quando você tem um sistema de supervisório, você tem como condicionar esses dados de campo de uma forma mais amena, de uma forma mais tranquila para o operador que vai ficar visualizando isso. Isso quer dizer o quê? Você não precisa de pessoas tão qualificadas como um engenheiro de planta. Você pode colocar uma mão de obra talvez um pouco menos qualificada para verificar que uma temperatura que está em vermelha é uma temperatura que você tem que tomar cuidado, né? Que uma lampadinha piscando num determinado ponto exige um certo cuidado, exige um certo nível de monitoramento detalhado para aquela parte da planta produtiva, tá? Então, tudo isso também foi possibilitado, né, graças à criação do SCADA.
A facilidade do trabalho de operação, né? Você não precisa mais deixar, por exemplo, um mecânico de manutenção do lado da máquina. Esse mecânico de manutenção pode também fazer parte do time de supervisão do sistema como um todo. Então, ele está monitorando os dados de produção, os dados de funcionamento das máquinas dele, e através desse monitoramento ele já sabe, olha, ali vai dar problema, aqui não vai dar problema. Essa máquina aguenta mais 2 dias trabalhando, né? O sistema SCADA dá essa visibilidade para esse cara. Supervisionar e controlar pontos da planta de forma automatizada, principalmente pontos onde existe aí risco à saúde ou à integridade física da pessoa. Vocês, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver uma planta de fundição de motores, ou uma siderúrgica, uma aciaria, o quão perigoso é trabalhar do lado desses equipamentos. Não sei nem se... vale a pena, pessoal. Busquem esses vídeos na internet, no YouTube. O que é uma aciaria? O que é um alto-forno? O que é uma fundição num bloco de motor? E aí você vai saber realmente, olha, se é ou não perigoso, como o professor está falando. Então, monitorar esse tipo de processo chega a ser risco para a vida humana, tá? Então, para que eu vou ter que fazer isso lá do lado se eu posso fazer isso remoto? Se eu posso fazer esse monitoramento através do sistema de supervisão, tá? Então, isso garante também a integridade do teu corpo de funcionário. O PLC envia esses pontos de medição por meio de tags ou de bits para IHM, né? Isso aqui só é permitido graças às redes de comunicação, né? São tags ou bits que são lidos pelo sistema SCADA e, por consequência, são tratados e são disponibilizados na tela para os operadores conforme programação pré-executada. Tá? É necessário saber de onde virá a variável e como será manipulada pelo PLC ou pelo supervisório, podendo ser do tipo memory ou device. Isso aqui quer dizer o quê? Os dados que estão sendo expostos na IHM podem ser dados de dispositivos de campo, mas também podem ser dados de processamento local. Eu estou lendo um 255 de campo que corresponde a 75 graus Celsius. O 255 vem do device. Os 75 graus Celsius vem de uma conta que uma memória fez de um device. E isso daqui tem muito a ver com aquilo que eu apresentei na última aula para vocês. Por isso que a gente fez algumas aulas introdutórias do software, para isso aqui agora fazer sentido para vocês. Memory, os dados existem localmente no supervisório, e os devices são os dados que vêm aí do CLP. Tudo bem aqui, pessoal? Algum comentário? Alguém quer fazer destacar algum ponto? Professor, Diga. uma curiosidade aí, você ficou no quesito aí de forno e tal, de perigo, né? Como que funciona, por exemplo, para me conferir se o sensor tá medindo certo? Ou porque, tipo, eu sei que eu tenho um sensor que ele vai me falar a temperatura, certo? Como que eu consigo ver se esse sensor ele realmente tá funcionando direito? Ou sei lá, se tem um período para fazer a troca dele, que desses lugares de risco mesmo, entendeu? Se eu tenho tipo 2 trabalhando junto, como que funciona? Não tem jeito, vai ter que ter um operador de vez em quando, de tempos em tempos, fazendo uma calibração do sistema. A questão é o seguinte, você tem uma área que não é lá daquelas coisas, é uma área insalubre. Uma vez no dia, uma vez na semana, uma vez no mês, você tem que mandar o cara para a área insalubre. É diferente de você deixar o cara 24 horas por dia monitorando o processo na área insalubre.
Tudo bem? É mais fácil. A probabilidade de que algo ruim aconteça nessa ida, checagem de calibração e retorno, ela é pequena do que o cara ir ficar o dia inteiro do lado dessa área, que é uma área complicada. Tá? Não sei se me fiz entender nesse momento. A Não qualidade, entendi. como que eu sei se o sensor está bom ou não? Não tem jeito, de tempos em tempos, eu tenho que fazer uma aferição nesse sensor. De quanto em quanto tempo? Depende do quão agressivo é o processo para o elemento sensor. Né? Normalmente você troca um depois de um determinado período. Tá? Você instala um sensor, troca ele com uma semana. E aí você leva o sensor para o laboratório e analisa. O quanto que ele degradou? Degradou tanto. Quer dizer que eu posso deixar uma semana e meia. Aí você retira o próximo sensor com uma semana e meia. Ele degradou bem mais do que devia. Olha, mais um pouquinho ele estourava. Então não posso deixar uma semana e meia. E com isso, o teu processo produtivo vai criando uma história onde empiricamente você sabe a previsão de dados de funcionamento daquele sensor. Essa é uma das metodologias a serem utilizados. Outros métodos, você põe sensores em redundância. Qual é a probabilidade dos dois sensores bichar no mesmo tempo? Mínima. Então, quando você começa a ter uma diferença muito grande da leitura de um sensor para o outro, quer dizer o quê? Que um dos dois está com defeito. E aí você vai lá e faz a troca dos dois. Outros métodos, você põe 3 sensores, faz 3 leituras e tira a média. Cara, tem metodologia de quanto você imaginar, tem formas. Formas e formas, tá? Só que, poxa. Mas o que funciona realmente mais são leituras intermediárias ou leituras indiretas. Né? Se eu sei que o forno do lado de dentro está 1.800 graus, eu sei que do lado de fora deve estar uns 80, 90. Então eu faço uma leitura interna indireta com um sensor numa área mais protegida, vamos dizer assim. E eu consigo fazer essas aferições de forma indireta. Tá? É uma arte, instrumentação é uma arte, não é para qualquer um. Você tem que conhecer muito de instrumento, você tem que conhecer muito de processo, você tem que conhecer muito de elementos sensores e seus encapsulamentos. Né? Por exemplo, você tem sensores de temperatura com capa de metal, com capa cerâmica, e cada um deles tem uma aplicação distinta. Os dois medem temperatura, mas a forma como ele está protegido difere no tipo de aplicação que você vai ter que executar. Capas plásticas, capas de nylon, cada uma tem o seu motivo. Ok? Ok, professor. Valeu. Mestre, por isso também a gente ainda tem muitas empresas que utilizam o protocolo HART, né? Que Sim, ele bem tem lembrado. muitas ferramentas, né, de diagnóstico e que podem ajudar na manutenção desses dispositivos de campo, né? Não é verdade? Você faz uma leitura num sinal de 4 a 20. Vamos imaginar, 12 miliamperes. Tá? E você, via dado de comunicação, ele te indica o seguinte, 15 miliamperes. Opa, tem coisa errada. Porque, na verdade, a comunicação ela também pode ser uma forma de você aferir o instrumento de medição que está lá em campo. A leitura analógica me dá 12, a leitura digital me dá 15, tem alguma coisa errada. Tinha que ser 12 nas duas leituras, né? Se eu estou aferindo. Então, existem aí tecnologias para, por exemplo, esse tipo de tratamento, né? De redundância. E qual que é a mais indicada onde? Aí, realmente, cada caso é um caso. É um caso.
Mas muito bem colocado, essa questão do heart aí é um detalhe importante. Por isso, porque quando você fala o heart, né, e você fala de Sabesp, de plantas de saneamento, tem tudo a ver. Você tem que cobrir grandes distâncias com poucos pontos de monitoramento. Exato. Pensa você ter que aferir um ponto de profundidade de lago, de reservatório, lá no meio da Billings, né? Numa noite aí que está fazendo aí menos 2 graus ali na represa. Porra, meu. Põe um instrumento lá que já faz a medição e já faz a aferição. Deu problema, você já vai certo, você já vai lá para trocar o instrumento, você nem perde tempo aferindo. Tá clara a ideia, pessoal? Positivo. É claro. Mais algum ponto que alguém queira comentar? Vamos lá, então. A operação no escada, né? Quais são aí as possíveis atividades que a gente pode estar tratando em termos de operação, tá? Aquilo que a gente chama de operação normal. O que é uma operação normal? Ah, eu vou vigiar aquilo que está sendo produzido. Eu vou fazer detecção de defeitos ou possíveis falhas que possam ocorrer ao longo da minha operação. Eu vou observar os indicadores do processo. Ah, a pressão está dentro da média esperada? A vazão está dentro da média esperada? A temperatura está dentro da média esperada? Enquanto tudo isso aqui estiver em situação normal, eu considero uma operação de supervisão normal. Não tem muito o que ser dito nesse ponto. Agora, é aqui que vai ser feita a diferença. Tá? Sob contingência, ou seja, sob situação emergencial, sobre situação que foge do ponto normal, eu posso tomar decisão devido a uma determinada falha de um equipamento. Ah, desligo ou ligo um outro sistema de bombeamento secundário, porque o sistema principal falhou. Ah, gerou um alarme, eu posso fazer o reconhecimento do alarme. Tudo bem, eu entendi que você está alarmando, que você está reclamando porque a temperatura está excessiva. E já mandei um mecânico fazer a verificação local do que está ocorrendo. Intervenção em vários eventos causadores de perturbações no processo. Estou com o mancal vibrando assim absurdamente. O eixo da máquina vai estourar se eu continuar deixando isso acontecer. Eu tenho que ir lá e tenho que paralisar o processo. E essa visualização foi feita através de um sistema supervisório, né? É exatamente graças a essa visão global da planta que eu posso tomar essas decisões aqui, fazer essas interações em situação de contingência, em situação emergencial. Ok? E o planejamento? Como é que a gente planeja a utilização, a programação, a confecção de uma solução de um software SCADA? Tá? Primeiro ponto é o entendimento do processo que eu estou automatizando. Ah, eu sei como que o processo trabalha, eu sei qual é a sequência lógica que o processo tem que ser executado. Ok. Quais são os dados que eu preciso para saber se esse processo está sendo adequado, está sendo executado adequadamente ao meu planejamento? Quantos monitoramentos analógicos? Quantos monitoramentos digitais? Eu vou ter que interagir no processo em algum momento emergencial, né? Eu vou ter que ligar uma sirene, eu vou ter que ligar um alarme, eu vou ter que ter a opção de ligar ou desligar um determinado motor remotamente. Tudo isso faz parte da tomada aí de dados. Planejamento do banco de dados, de toda essa informação que eu vou coletar na planta, quais são as informações essenciais para que eu mande para um sistema ERP? Para que eu mande para um banco de dados e possa fazer essa consulta posteriormente. Tá? Então, isso daqui também faz parte de uma das etapas que a gente tem que ter no planejamento.
Quais são os alarmes que são importantes, imperativos, para que a gente defina o formato de operação dessa escada, né? Um excesso de temperatura, um excesso de pressão, um determinado tempo sem produzir, um determinado nível de um reservatório, tudo isso daqui é situação de alarme. E tem que estar previamente elencada nesse sistema no momento do planejamento. Qual é a hierarquia de navegação entre as telas? Qual é a tela principal? Eu liguei o sistema. Qual é a primeira coisa que eu quero ver nesse sistema? Quais são os primeiros dados que me interessam para essa operação, né? Quais são as principais informações que eu preciso para dar um start no processo? Isso também tem que estar definido. Como eu quero visualizar esses dados no sistema? Qual é o formato que mais vai fazer sentido para esse operador? Porque, de repente, esse operador já é um funcionário de casa, já é um cara antigo da empresa, ele está acostumado a ver a planta dele funcionando de determinada forma, né? Qual é o linguajar que ele vai usar, qual a codificação que ele vai usar para os elementos da planta. Então, isso também entra aqui em toda essa parte de desenho de tela. Gráfico de tendência dentro das telas. Quais são os pontos que você quer analisar graficamente, né? Para que você possa observar, né? Se a grandeza está subindo, eu já tenho que tomar uma decisão. Se a grandeza está descendo, eu também tenho que tomar um outro tipo de decisão. Quais são essas variáveis que eu preciso colocar no meu gráfico de tendência? Planejamento de um sistema de segurança. Mediante quais falhas, qual é o sistema que eu tenho que adotar? Quais as ações que eu tenho que adotar? E se uma determinada ação falhar, o que eu faço? Qual é a recomendação? Como que eu tenho que operar no segundo momento? Padrão industrial de desenvolvimento. Quais são as normas que eu vou atender para que essa tela esteja de acordo, né? Padrão de iluminação, padrão de fundo de tela, a simbologia, vou usar normas do tipo ANSI, vou usar ISA. Quais são as normas nesse ambiente gráfico que eu vou estar adotando e que obedecem à requisição da fábrica aonde eu estou implementando isso, tá? Todos esses pontos são importantíssimos para que a gente tenha o início do processo, né? O planejamento na definição, na montagem de um software em escada. Ok? Arquitetura escada. Sistemas gerenciais, sistema supervisório, ou seja, como que vai estar montada essa arquitetura, né? Tenho que lembrar que a primeira camada é a camada dos sensores e dos atuadores. A segunda camada dos elementos de controle podem ser CLPs, SDCDs ou mesmo estações de trabalho aqui interagindo, IHMs interagindo com isso. E na terceira camada, aí sim, né, o sistema de supervisório que vai estar falando com o sistema gerencial. Essa é a topologia escada que normalmente a gente executa. Tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Só um minutinho só. Então, em termos de arquitetura, é isso daqui, né? Essa é a ordem, a sequência lógica na montagem física, né, dessa rede, dessa estrutura
dessa arquitetura no sistema SCADA. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. A primeira camada, né, dos sensores e dos atuadores. Ainda na montagem da arquitetura, né, são os componentes físicos que vão captar os dados do ambiente, temperatura, pressão, umidade, corrente elétrica, aceleração, etc. Né? São os dados que vão estar alimentando o processo ou sendo alimentados pelo processo. Tá? Essa primeira camada é uma camada de observância que a gente tem que ter no sistema. A segunda camada do CLP, que é o controlador programável, né? Que é o responsável por receber os sinais de atuação e controle, endereçá-los dentro de um barramento de rede industrial. Até aqui é o nosso terceiro módulo, né? Vocês tiveram aí um semestre inteiro de CLPs para entender bem como que esse negócio funciona. E aí, a partir daí, sim, é que entra a camada do sistema de supervisão e controle. Nesse nível, são centralizadas as informações e coletadas na rede industrial. Em telas que informam o processo, em tempo real, gerando alarmes, históricos, relatórios e gráficos. O sistema pode ser totalmente centralizado ou rodar em diferentes estações, ao longo de uma rede. Pode ser representado diferentes níveis de detalhamento dos processos, IHM, interfaces homem-máquina, etc. E aí a gente tem um exemplo de tela, né? Um dos possíveis exemplos de tela, onde eu tenho um monitoramento de silos, né? Monitoramento de escoamento de produção, motores ligados e motores desligados, né? Dados internos, dados mássicos, né, de interno, em quilogramas ou em volume, destacando qual é a matéria-prima que eu tenho dentro desses equipamentos, dentro desses reservatórios, esteiras de transporte, se estão operando, se não estão. Por exemplo, aqui, se não me engano, acho que é uma fábrica de ração, ou seja, ela vai misturar partes e grãos dessas matérias-primas e vão fazer uma mistura para produzir um determinado invase, uma determinada quantidade aí de produto acabado. Um outro modelo de supervisão faz referência aí ao monitoramento de um sistema de energia, né? Trabalhando aí com monitoramento de transformadores primários e secundários, onde o que eu preciso monitorar, né? Tensão, corrente, potência ativa, reativa, aparente, fatores de potência, coeficiente φ, né? Tudo isso tem que ser monitorado, até mesmo para aferir, né, com a conta e com contratos que você tenha com uma operadora aí de energia. Mais um exemplo, né, de tela de supervisão. Aqui a gente tem uma turbina, também para cogeração de energia, né? Monitoramento de temperatura de trocador de calor, medidor de grandezas, tensão, corrente, frequência, controle do gerador, tensão, controle da frequência do gerador, velocidade de turbina em RPMs, tudo isso sendo monitorado dentro de um único processo. Um exemplo de telas de alarme, ou seja, determinado dia, determinada hora, determinada variável apresentou uma determinada falha. E isso daqui é imprescindível para que você monitore o seu processo, principalmente em alguns setores, como alimentício,
né? Se gerou algum problema de lote durante a produção, você tem um alarme relatado. Monitoramento dos sistemas produtivos de veículos, por exemplo, né? Eu utilizei determinada peça que depois gerou uma falha. Eu tenho como buscar nos alarmes de execução quais foram os carros que utilizaram determinada peça. E assim por diante, tá? Então, basicamente, isso daqui está aqui para correção de processos e registro de erros que ocorreram ao longo de determinado tempo, né? Determinado recorte de tempo. Mas isso aqui vai para onde? Depois de um tempo, não justifica ficar na supervisão. Depois de um tempo, isso daqui você armazena no banco de dados. Lá no seu RP, você faz um dado histórico aí de até 5 anos, por exemplo, que é o nosso período legal de trabalho. Depois de 5 anos, você descarta a informação. Tá? Mas normalmente são informações desse tipo. Gráfico de tendência, isso aqui que a gente está falando, e é aquilo que eu mostrei para vocês na última aula, né? Ao longo de um determinado tempo, determinada grandeza manteve determinado nível de operação. E isso fica aí ad eterno, né? Correndo sempre da esquerda para a direita, normalmente é o nosso padrão. Tá? Mas qualquer flutuação que ocorra em qualquer uma das grandezas, você prevê, ou seja, o gráfico mostra a tendência de determinada variável chegar a tanto. E aí é onde você tem um momento de entrar com correções possíveis dentro da tua operação. Em termos de aplicações, geração, transmissão, distribuição de energia, né? Todos os processos que utilizam muito o sistema de supervisório. Torres de energia eólica, utilizam muito o sistema de supervisório. Indústria de processos, siderurgia, né? Mais se usa aqui dentro são sistemas de supervisório. Parte de transporte, monitoramento de transporte. Todo mundo já viu um sinótico disso daqui no metrô de São Paulo? Alguém já viu isso aqui lá no Jabaquara? Né? Eles têm uma sala até hoje com isso aqui num quadro sinótico. Mas aquilo lá está como complemento de linha. Na verdade, o que monitora hoje é um sistema automatizado. Plataformas de petróleo. E fica na Vila Mariana, né? O centro de operação do sistema do metrô. Vila Mariana. Mas no Jabaquara também tinha um quadro sinótico lá, não tinha? Na base, ali logo na entrada? Sim. Acho que toda estação tem. Toda estação tem. É bem menorzinho do operação. Jabaquara. Da Vila Mariana é o central, com certeza. É, o centralzão. Plataforma de petróleo, quase não tem, né? Basicamente, cada... Nossa Senhora, dá até medo de ver esses negócios. Até no controle de tráfego aéreo, né, pessoal? Monitoramento de aeronaves, aquelas torres que ficam nos aeroportos, nada mais é do que uma sala de controle. É uma sala de monitoramento, né, com N leituras aqui, de leituras das aeronaves, mas também tem condições de vento, vento norte e sul, condições de pista, se tem chuva, se não tem chuva, qual é a distância que uma aeronave tem que estar da outra, tudo isso é exposto, né, para os operadores na sala de controle. Tá? Isso aqui são só alguns exemplos de onde você usa, de onde você pode utilizar, onde existe a utilidade do sistema de supervisão. Mas se for falar realmente em termos de aplicação, são infindáveis, né? A gente iniciou o tema, né, na primeira aula, falando aí de hospitais, de condomínios, de sistemas aí de banco. Não dá para dizer, olha, só serve para isso, né? Hoje em dia, sistema de supervisão está em tudo. Está até em residencial, nas casas aí de alto poder aquisitivo. Aí você tem sistemas de supervisão controlando aí a temperatura dos cômodos da casa, tá? De forma simples e fácil. Bom, a nossa ideia hoje era exatamente essa, tentar
explorar um pouco esses dois temas, um pouco mais aprofundado em termos teóricos, para talvez fazer um pouco mais de sentido aquilo que a gente já mostrou para vocês executando em sala de aula nos elipses lá da vida, né? Não sei, espero que a gente tenha conseguido abrir um pouquinho mais os horizontes de vocês. Farcas, faltou algum detalhe para a gente estar comentando aqui? Não faltou, não, Luiz. Eu só queria ter a oportunidade aqui. Eu pesquisei essa semana e achei um negócio legal aqui sobre Itaipu. Não sei se alguns deles já visitaram Itaipu. Posso compartilhar minha tela aqui um pouquinho? Deixa eu interromper o meu compartilhamento aqui. Esteja livre. Beleza. Rapidamente, não vai demorar muito, não. Tá aí, ó. Não sei se todo mundo está conseguindo visualizar. Isso que era a sala de controle da Itaipu, né? Usina hidrelétrica de Itaipu, antes da digitalização que foi feita lá, né? Então, o painel sinótico que a gente citou aí na aula de hoje, né? O painel sinótico com uma mesa de comando e controle aqui, né? O operador aqui trabalhando, o supervisor dele, isso era a sala da Itaipu antes. E depois ela ficou assim, ó, né? Ficou assim. A própria sala de Itaipu, depois da digitalização, né? Tá aí os monitores, né? Tá aqui os monitores para fazer o acompanhamento de tudo que precisa. Existe uma visita que é feita lá em Itaipu, e existem dois tipos de visita. Uma visita que é para turista e uma visita que quem quer conhecer um pouco mais a parte técnica. E quem quiser visitar Itaipu, quer dizer, não agora, porque agora, obviamente, tá fechado, né, a visitação, mas a visita da parte técnica, ela leva você, não aqui dentro, mas é permitido você visualizar através de um vidro, qualquer coisa assim, né? Então, eu só queria mostrar... Chamam. Eles deixam a gente ver o aquário. Então, isso é só para dar uma ideia para vocês daquilo que a gente falou aí agora há pouco, né, a respeito de como você deve monitorar e como é que você monitora. Eu achei esse material e aproveitei aqui para a gente divulgar. Vou incluir esse material numa próxima revisão do nosso material aí. Ô, professor, diga. Quem vai lá ver queda d'água tem acesso não muito difícil para ver isso? Se você vai ver só queda d'água, você não vai ver isso. Como eu te disse, tem lá em Itaipu... Tem que agendar, né? Não tem que agendar. Você tem dois tipos de visitações lá. Quando você vai lá e quer fazer uma visita, a pessoa vai te perguntar, mas que tipo de visita? Você pode fazer uma visita só daquelas que o cara leva lá para ver o tamanho do tubo, o diâmetro do gerador, esse tipo de coisa. Ou então você pode fazer uma visita um pouco mais demorada. É uma visita que demora um pouco mais, porém ele te leva em lugares como esse daqui, né? Para você visualizar tudo que foi feito lá em Itaipu e essa modernização, ela foi muito grande, ela foi bastante grande. E detalhe, Quantas pessoas trabalhavam antes, professor? Naquele lugar lá, e depois que mudou, diminuiu o número de funcionário também? Não tenho essa informação, Odilon. Sinceramente, eu não tenho essa informação. Eu não quero te dar uma informação que não seja verídica. Eu não sei te dizer. Não sei te dizer se houve redução, se continuou o mesmo. Eu imagino, e aí é uma questão de imaginação, né? Eu imagino que não houve redução de pessoal, porque uma pessoa que trabalhava em Itaipu
por exemplo, nessa função aqui que eu estou mostrando, ele seguramente tem conhecimento e tem capacidade de vir a trabalhar num ambiente como esse, sem problema nenhum. Então, eu acredito, mas não tô te afirmando com categoria que isso aconteceu. Eu não tenho esse histórico, realmente não tenho esse histórico. Ô, professor, então não precisa de muita mais capacitação para mudar desse antigo para o mais atual, não. O cara consegue fazer a transição. Na realidade, o que mudou aqui foi a questão de tecnologia, né? Ou seja, enquanto antigamente a parte, vamos falar assim, vamos dividir em pedaços, né? Você tinha lá a parte de relés de proteção, eles eram relés de proteção eletromecânicos e depois foram todos digitalizados, ou seja, começaram a utilizar relés digitais, né? IEDs, como a gente até mencionou numa das aulas para vocês, né? Instrumentos inteligentes. Na parte de comando e controle, a mesma coisa, né? Ou seja, os antigos e velhos sinóticos, onde o operador tinha que chegar lá e atuar acionando chaves seletoras, bombas, lendo dispositivos para tomar determinada ação. Já aqui agora, ele vai fazer esse mesmo trabalho, só que ele vai fazer através de monitores, né? Ele vai visualizar através de monitores, ele vai visualizar os aspectos que ele antes visualizava de uma outra forma. Então, não é que essa pessoa é uma pessoa que tem conhecimentos extraordinários para fazer isso, né? Na realidade, o que mudou aqui foi a parte de tecnologia, né? Foi adotada uma tecnologia mais moderna, né? Mais atual, que tem todas aquelas vantagens que o professor Luiz citou na aula de hoje, né? Ou seja, tem vantagens inerentes aqui ao uso de tecnologia nova. Agora, com relação à parte de pessoal, as pessoas, né? Os operadores em si, a empresa, principalmente Itaipu, né, que é uma binacional, né, é uma empresa que foi criada através da junção de duas bandeiras aí, né, o Brasil e o Paraguai. Eu não acredito que deva ter havido aí um desmantelamento de um pessoal, de demissão de várias pessoas, né? Não acredito, não. Então, mas também, como eu estou te dizendo, não tenho essa informação na ponta do lápis para te dizer, não. Não, entendi, professor. Legal. Tá? Com toda essa modernização de Itaipu, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: existe um novo projeto de modernização, inclusive pela empresa, a gente está trabalhando nisso com alguns integradores, que está estimado um tempo de duração de 14 anos. Para você ver como complexa é a coisa, eles estão prevendo 2 aquisições. Uma aquisição num primeiro momento de uma faixa de equipamentos que vai durar em torno de 7 anos. E eles ainda não vão ter terminado a reforma, eles vão precisar trocar esses itens, porque vai ter vencido a vida útil deles em campo, para terminar a obra e finalizar essa obra em 14 anos. Esse é o tamanho do projeto que está acontecendo aí, né, na reforma desse monstro que se chama Itaipu. Tá? Então, além dessa reforma que passou ainda eles vão passar por outra reforma maior ainda. Né? E são players grandes aí que estão nessa operação, que estão brigando aí por essa fatia de bolo. Ok? É empresa internacional que vai fazer isso, professor? Ou é empresa nacional? São empresas internacional? São multinacionais, né? Que estão envolvidas. Entendi. Entendi. Tá certo.
Eu vou finalizar a gravação e a gente ainda mantém um espaço aberto aqui para a gente conversar mais um pouco, tá bom? Vamos parar. Ok. Aqui.